Olá, meus amigos, minhas amigas, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você estude para o concurso da Polícia Federal, especificamente para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista 2025. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos disponibilizando cursos inteiros, completos, atualizados e competitivos para que vocês aí se estudem com uma garantia, estudem com uma eficiência, estudem com material de qualidade aqui na Lá Concurso. Então nós temos aqui várias playlists, uma playlist completa de língua portuguesa, de raciocínio lógico, estatística, contabilidade, informática, arquivologia, direito administrativo, constitucional, direito penal, legislação com algumas aulas específicas. Ah, professor, então está aqui nessa playlist? Sim, essa aqui temos várias playlists completas, é só você pesquisar no nosso canal da LAC. Detalhe, professor, eu quero material, eu quero estudar de forma organizada. Então, eu faço um convite do fundo do coração para que você ajude esse nosso grande projeto aqui da Lá Concurso. Por apenas R$ 39,90 você vai ter todo o nosso curso, esse mesmo curso do YouTube, tá? Esse mesmo curso, você vai ter todo o material didático, material de apoio do professor gratuitamente, e você vai ter direito também ao nosso personal coach, que o nosso personal coach nada mais é, nada menos que um planejamento. Cara, papo sério, acredite, confie. Com essa playlist, se você estudar ela de passo a passo, eu tenho certeza que você estará disputando aí vagas neste concurso. Tudo bem? Então venha com a gente, R$ 39,90, você vai ter direito a esse suporte pedagógico. Espero vocês. Valeu, tchau, tchau. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de legislação penal especial. E o tema de hoje, por aqui, professora Michele Donegá, crimes ambientais. Uma legislação bastante extensa, pessoal. E a parte dos crimes ambientais é muito cobrada nos concursos. E nós trouxemos aqui para vocês exercícios, material de apoio, e nós vamos conversar sobre a lei de crimes ambientais. Primeiro que nós temos uma proteção constitucional em relação ao meio ambiente. No artigo 225 da Constituição, a Constituição traz que é uma obrigação do poder público, é uma obrigação de toda a sociedade proteger o meio ambiente, porque a proteção do meio ambiente significa a proteção da própria espécie, a perpetuação das próximas gerações com qualidade de vida, impacta a saúde, impacta em todos os níveis, né? As condições para que a gente possa sobreviver nesse planeta. Então, o tema relacionado ao meio ambiente é um tema global. A gente percebe, né? Todas as discussões em torno do meio ambiente e políticas, os governos debatem, se reúnem para discutir metas, né? E planos e estratégias que possam, ao mesmo tempo, permitir o avanço das nações, o desenvolvimento das nações e proteção do meio ambiente. Então, olha só, vamos ver o que a legislação traz para a gente relacionada aos crimes. Então, primeiro aqui a proteção constitucional, como eu falei, nós temos no artigo 225 que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o bem de uso comum do povo, essencial, olha lá, a sadia qualidade de vida, ou seja, o resumo daquilo que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, a Constituição traz também como essa proteção, é uma obrigação. Como que essa proteção deve ser feita pela sociedade e pelo poder público? E ela fala também que não é só uma responsabilidade da pessoa física, a pessoa jurídica também, aquela que tem atividade que de alguma outra forma, mínima ou com maior potencial, pode impactar o meio ambiente, também tem obrigações em relação ao desenvolvimento sustentável, das suas atividades e a proteção do meio ambiente. Então, daqui da própria Constituição, a gente extrai, né, algumas condições que são impostas. Olha só, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais, componentes especialmente protegidos, a gente vê os biomas de proteção, tem o Pantanal Mato Grossense, tem a Mata Atlântica, tem a Floresta Amazônica. Então,
nós tem o litoral, a faixa, né, de litoral, tem o cerrado, então há uma proteção constitucional em relação a esses biomas, há proteção constitucional em áreas que são consideradas as áreas próximas de rios, né, então há uma proteção especial dessas áreas, porque elas também garantem a questão do ciclo da água, a questão de temperatura dos oceanos, a própria temperatura. A gente percebe também a questão da umidade do ar, né? A temperatura que tem se elevado a cada ano, isso também prejudica a população de um modo geral. Então aqui a Constituição no Brasil ela já define, ó, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade que seja feita estudo prévio de impacto ambiental, controlar produção e comercialização e emprego de técnicas que possam impactar o meio ambiente. Então nós temos aqui todo um roteiro, na verdade, de como esse desenvolvimento sustentável ele deve ter como premissa essa proteção para que ele possa efetivamente acontecer. Promover educação ambiental, a gente percebe que nas escolas, pessoal, esse tema já vem desde o ensino fundamental até o ensino infantil, respeitando a idade do aluno, né, a sua faixa etária, mas a gente percebe já discussões que vão trazendo não só o conhecimento, mas a conscientização da importância da proteção do meio ambiente. Separar lixo em casa, não jogar lixo na rua. Então, pequenas ações, né, que são orientadas em casa pelos pais, devem ser orientadas pelos pais os filhos, porque nós viemos, na verdade, de uma cultura de só usufruir do meio ambiente, só usufruir de não proteção. Mas há décadas já vem se trabalhando nessa transformação de cultura no sentido de proteção do meio ambiente. E não é só pensar em proteção do meio ambiente, a proteção legislativa, a proteção constitucional, mas o que cada um, a responsabilidade de cada um nessa proteção. Então começa dentro de casa mesmo, né? Então a separação dos lixos, não jogar lixo na rua, é importante não extrair, né? Não tirar flores, árvore quando vai passear, né? Animais. Então ter todo um cuidado também com essa preservação, que não é só da flora, da fauna também. Né, dos locais públicos, da questão visual, do som, e a gente vai ver tudo isso. Então, o meio ambiente a gente pode pensar que é só floresta, só flora. Não, tem a proteção da fauna, tem a proteção ambiental nos espaços urbanos. Então, ela vai além até, né, do que a gente, quando fala em meio ambiente, pensa só da questão da floresta em pé, mas é muito maior que isso, né? Então, olha só, proteção daqui, eu acabei de falar. Aquele que explorar recursos minerais, tem a parte de exploração de recursos minerais que também merece proteção, né? E tem todo o impacto, obrigações legais de recuperação de áreas que possam sofrer com esse impacto da atividade, né, mineral, a comunidade também impactada. Então as empresas muitas vezes elas fazem nos seus contratos, né, já cláusulas, elas já elaboram cláusulas em que elas também têm aquela contraprestação, vai explorar, mas qual que vai ser a contraprestação para aquela comunidade onde vai ocorrer e vai impactar o meio ambiente? Então, muitas vezes escola, muitas vezes parque, muitas vezes praças. Então, isso faz parte, né, desse pacote quando uma empresa resolve ter uma atividade de exploração, ela tem que dar uma contraprestação também, além de recuperação, muitas vezes, né, dessa área degradada. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão, olha só, gente, que eu falei já, pessoas físicas e jurídicas. Mas aí a gente pensa, nossa, mas o Código Penal não trata de penas apenas para as pessoas físicas, né? Não. Na verdade, pessoas jurídicas também podem ser responsabilizadas por crime e, no caso aqui, responsabilizada por crime ambiental. Olha lá, sanções penais, administrativas, penas restritivas de direito, como nós vamos ver aqui na sequência, tá, pessoal? Então, olha só, falei a questão dos biomas aqui, dessa proteção importante, isso é bastante cobrado em prova, fiquem atentos, tá? Que traz no parágrafo 4º a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal, Mato Grossense e zona costeira. São patrimônios considerados, né, patrimônio nacional, e a utilização na forma da lei dentro de condições que assegure a preservação do meio ambiente.
São indisponíveis as terras devolutas arrecadadas pelo Estado por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Usinas que operem com reator também deverão ter localização definida em lei federal. Isso pode ser cobrado em prova, tá? Então não é simplesmente comprar um terreno e ali montar. Não, tem que ter essa aprovação por meio de lei federal, aonde que ela vai funcionar. Por quê? Porque é feito todo um estudo técnico daquela área do impacto para que seja o mínimo possível, haja um prejuízo à questão ambiental. Então, o que nós observamos? Quando a gente lê o artigo 225 da Constituição, nós falamos, meu Deus, a legislação começando, né, pela proteção constitucional, ela é bastante rígida, ela é bastante severa, mas mesmo sendo rígida, mesmo sendo severa, exigindo inúmeras obrigações, por que será que a gente vê, né, com muita frequência a degradação do meio ambiente em todos os níveis, né? Flora, fauna, espaços urbanos. Então, o que falta? Porque vê, a Constituição ela dá todo o norte, né, do que deve ser feito por meio de lei federal para que haja essa preservação e o uso equilibrado e sustentável do meio ambiente. Então, o que será que falta, né, gente? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho alguns fatores, né? O porquê que mesmo com essa proteção constitucional, com lei federal, por que ainda a gente tem um número bastante preocupante de destruição, degradação do meio ambiente no Brasil. Então, olha só, para fim do disposto, nesse artigo não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Essa mudança ela é importante, veio com a emenda constitucional em 2017, desde que sejam manifestações culturais, né, conforme o artigo 215, parágrafo 1º da Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Aí nós tivemos aqui, há uns anos atrás, a discussão dos animais de rodeio. Mas o rodeio é uma cultura no Brasil, né? Então, mas como pode ser feita, né, a utilização desses animais para esse espetáculo, né, para esse evento? E qual que é a condição que esse animal fica, né? Então, houve algumas discussões em relação a isso. Animais em circo, né? Então, qual que é a condição que esses animais ficam, né? Então, houve toda uma mobilização e uma alteração para que, ao mesmo tempo, esses espetáculos, esses eventos possam acontecer, além daqueles culturais que usam animais também, mas com essa proteção a esses animais. Por quê? Porque também a não proteção, colocar esses animais também em situação de risco, é uma forma de prejuízo, de prejudicar, e também é considerado crime pela legislação ambiental, crime contra a fauna. Então, por isso que ela trouxe essa questão importante aqui no parágrafo 7º. Então, vamos lá. Sujeito ativo do crime. Quem pode ser o sujeito ativo? Já falei para vocês, é a pessoa física e jurídica. E, gente, vou falar agora aqui, tá? Essa aqui é a parte que despenca no concurso. É a parte realmente assim que as bancas, de um modo geral, gostam muito dessa temática e cai quase que 100% das provas que consta no edital a legislação de crime ambiental. Então, eles cobram bastante. Por quê? Porque gera dúvida no candidato, né? Nossa, mas pessoa jurídica responder por crime? Então, a banca vai lá e pega esse pontinho aí e cobra bastante. Então, olha só, o que a legislação traz pra gente? Quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes previstos nessa lei, incide as penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, como diretor, administrador, membro do conselho, técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, a lei pune tanto aquele que age de forma comissiva, consciente, agindo, como não agir, se omitir, fazer vista grossa,
né? Não fazer constar informação relevante, importante, que possa evitar degradação ambiental. Então, todos são responsabilizados na medida da sua culpabilidade. E aqui vem no parágrafo 3º, pessoal, olha só. As pessoas jurídicas são responsabilizadas, olha só os 3 aí, administrativa, civil e penalmente. Isso cai demais, né? De acordo com a legislação ambiental, assinale a alternativa correta. A pessoa jurídica, de acordo com a lei de crime ambiental, será responsabilizada administrativamente, civilmente e penalmente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Tá? Então pode vir também de uma outra maneira. Será responsabilizada apenas civilmente, porque a pena cabe apenas à pessoa física. É falso, né? Então isso é uma pedrinha lá, muitas vezes, que a banca coloca na questão para tentar confundir o candidato por ser pessoa jurídica. Então grava isso que eu tô falando para você, tá? Em relação a crime ambiental, a pessoa jurídica é responsabilizada nas 3 esferas: administrativamente, civilmente e penalmente, que você vai lacrar, que você vai super bem. Então, conforme disposto na lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, né, quando é uma empresa que tem ali o conselho, né, depende então do tipo da empresa, do tipo do negócio, no interesse ou benefício da sua entidade. A responsabilidade da pessoa jurídica não exclui da pessoa física. Aqui é super importante, ó, aqui tem um marco, tá? Autoras e coautoras ou partícipe do mesmo fato. Gente, aqui tem uma grande pegadinha. Então, a primeira coisa que pode estar passando na tua cabeça é: mas como que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada? Tá, vamos pensar numa empresa em que a produção dela é autorizada, né, por seus diretores, membros e tal, ela está depositando ali dejetos, né, produtos químicos não utilizados em um rio. Então, a pessoa jurídica está ali toda com aquela com a sua edificação inapropriada e está despejando aqueles resíduos, né, em rio, ou então no solo mesmo, mas de uma maneira inadequada. Então, a empresa jurídica vai ser responsabilizada por essa degradação ambiental, que independe do diretor lá em cima ter dado essa ordem ou não. Porque às vezes na própria construção da empresa não foi feita a forma adequada, não foi desenhada, não foi projetada de maneira correta, adequada, de acordo com a legislação ambiental, como esses resíduos deveriam ser descartados. Muitas vezes o diretor nem está atento a isso, está tomando outras decisões. Esse prédio, por exemplo, da empresa foi construído há muito tempo, há anos eles fazem isso, né? E o diretor ali, ele acabou de entrar, não tem nem conhecimento, quer dizer, para eu responsabilizar a pessoa jurídica, obrigatoriamente a pessoa física também tem que ser condenada? Não. Havia cuidado com isso, né? A teoria da dupla responsabilização ambiental, quer dizer, eu não posso responsabilizar a pessoa jurídica se não houver responsabilidade da pessoa física por trás dela. Mas o STJ, acompanhando o entendimento do STF de 2013 para cá, mudou totalmente esse posicionamento. No sentido, grava isso, vem comigo aqui, ó, grava o que eu tô te falando, tá? A responsabilidade por crime ambiental da pessoa física e da pessoa jurídica é independente. Independente. Inclusive, teve um caso na STJ em que a pessoa física responsável pela pessoa jurídica foi absolvida e a pessoa jurídica continuou condenada. Então, gente, assim, super importante essa informação, tá? Então, grava aí. Não se aplica mais a teoria da dupla responsabilização ambiental. A responsabilidade por crime ambiental é independente. Certo, pessoal? Essa aí não pode errar, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então, cuidado aqui com isso. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, desconsideração da pessoa jurídica, muitas vezes é importante, se ela for obstáculo ao ressarcimento, principalmente por dano, né?
ressarcimento a título de danos causados ao meio ambiente. Então, a pessoa jurídica pode ser desconsiderada para que seja atingido o patrimônio dos seus gestores, diretores, membros de conselho, né? Para que haja esse devido ressarcimento, tá bom? Então, vamos lá? Seguindo aí, sujeito passivo. E quem que é a vítima no crime ambiental? A vítima é a coletividade. Sempre a coletividade é a que vai acabar sendo vítima da degradação ambiental, porque ela vai atingir aquela comunidade, vai atingir aquele bairro, pode atingir aquela cidade, né? Então, nós temos a coletividade aí como sujeito passivo. Mas é importante dizer o seguinte em relação à coletividade. Pode ser que em determinadas situações, além do ressarcimento ao prejuízo coletivo pela degradação provocada pela pessoa jurídica ou pessoa física no crime ambiental, as vítimas diretas, né, daquela degradação, daquele crime ambiental, sejam indenizadas individualmente, como aconteceu no caso de Brumadinho, né? Então, nós tivemos um impacto coletivo, né? Mas as famílias que moram, né, naquela localidade onde aconteceu o acidente ou próximo, que de alguma forma foi atingida, as famílias foram pessoalmente, né? Cada vítima foi indenizada. A ação ainda está correndo, mas a gente já sabe que já houve alguns acordos no sentido de ressarcimento. Então, é o ressarcimento coletivo, mas também tem aquele ressarcimento individual das vítimas que diretamente sofreram com aquela ação criminosa, tá bom? Importante falar isso, tá? Aqui, pessoal, e quais são os critérios, né? Quais são os critérios para imposição da pena? A gravidade do fato, obviamente, os antecedentes do infrator, será que é reincidente? É primário? É um criminoso quanto mais em relação ao meio ambiente, né? A situação econômica do infrator. Por quê? Não adianta, muitas vezes, o juiz impor uma pena de multa elevadíssima se o infrator não tem essa condição financeira para arcar. Mas, poxa, mas às vezes, aí você pode pensar assim comigo, mas professora, mas e se a gravidade, né, do crime ambiental ela for muito alta e a pessoa não tiver condições? Não tem problema, as penas elas podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Então, muitas vezes o juiz ele não vai conseguir atingir um valor expressivo compatível com a gravidade da degradação e do crime ambiental praticado, mas ele pode impor, junto com esse ressarcimento, de acordo com a condição do acusado, ele pode impor uma outra medida também para que ele cumpra, tá? Isso, pessoal, para que o acusado sinta, né, que aquela reprimenda, aquela pena, aquela sanção que ele está recebendo, ela é proporcional ao crime que ele praticou, tá bom? Então, olha só, aqui nós temos a situação econômica do acusado, temos aqui os critérios, né, para a pena restritiva. As penas restritivas são autônomas e substituem a privativa de liberdade quando? Vamos ver quando que o sujeito vai ter direito aí a essa substituição. Crime culposo e pena inferior a 4 anos, né? Então, crime doloso já não cabe. Culpabilidade, os antecedentes do agente, a sua conduta social, a sua personalidade, bem como os motivos e circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente. Por que esse critério é importante? Porque quando a gente fala em substituição da pena, significa que o sujeito vai deixar de cumprir uma pena em regime semiaberto ou aberto, no caso das sanções de crimes ambientais, as penas não são muito elevadas, né? A não ser quando há ali causa de aumento de pena, né? Ou qualificadoras. Mas quando é possível essa substituição, são naqueles crimes que não são considerados tão graves. Veja, crime culposo, né? Pena que não seja superior a 4 anos, conduta social que permita ao magistrado essa substituição. Então, alguém que reiteradamente degrada o meio ambiente,
não vai preencher o requisito para a substituição da pena, né? Para a prova, no concurso, você precisa saber isso aqui. Então, não é qualquer crime ambiental que permite a substituição por restritiva de direito. Para que haja essa substituição, veja isso, que às vezes a banca adora colocar, né? Todos os crimes ambientais podem ser substituídos por restritiva de direito. Não, isso é falso. É falso. Para que haja substituição, tem que preencher esses requisitos que estão aqui, né? Então, primeiro, crime culposo, né? Antecedentes, primário, não ser ali, né, um acusado contumaz em crimes ou que pratica outros delitos, não pode ser reincidente. Ah lá, as penas restritivas de direito a que se refere terão a mesma duração da privativa de liberdade. Então, se ele praticou um crime em que a pena é até 3 anos, a restritiva de direito vai durar 3 anos. Se for 4 anos, 4 anos, 5 anos, 5 anos. Isso também cai bastante em prova de concurso, tá, pessoal? O importante aqui, qual que é a dica, prof? A dica é você não confundir. Não é qualquer crime ambiental que vai admitir, que vai permitir essa substituição. Para que haja substituição, tem que preencher esses critérios aqui. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Seguindo aí. Espécies de restritiva. E quais são essas restritivas? Prestação de serviço à comunidade ligada à questão de conscientização ambiental. Então, não é prestação de serviço em qualquer instituição. Cuidado com isso, cai em prova também. No caso de crime ambiental, olha lá, ó, junto a parques, jardins públicos, unidades de conservação. E no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, restauração dessa, ou seja, a prestação de serviço em caso de crime ambiental, ela tem um caráter pedagógico, ela está relacionada ao meio ambiente, à preservação do meio ambiente. Tá? Isso você grava para a prova, tá? Grava porque não é em qualquer instituição cadastrada ou credenciada, pode ser numa escola, pode até ser numa escola, desde que seja para tratar do tema de meio ambiente, né? Mas aqui a preferência é que seja nesses locais aqui, para que haja realmente, para que aconteça, para que haja o efeito pedagógico da sanção. Interdição temporária de direito, ó, proibição de contratar com o poder público, no caso de crime culposo. Nós temos aqui crime culposo 3 anos e no caso de crime doloso 5 anos, não pode contratar com o poder público. As empresas têm muito medo disso, né? As pessoas jurídicas, na verdade, porque empresa é pior ainda, porque a empresa pode chegar a 10 anos a pessoa jurídica. Mas não poder contratar com o poder público impede muitas vezes de desenvolver algum projeto, né? Então vai impedir até que esse prazo aqui seja cumprido. Então, proibição do condenado de contratar com o poder público. Então, prestação de serviço é uma, interdição temporária de direitos e suspensão das atividades, quando essas não estiverem obedecendo às prescrições legais, né? Então, vai suspender as atividades da empresa, aquelas que são nocivas ao meio ambiente, né, até que ela possa elaborar um plano, apresente esse plano de que a empresa se adequou e agora está cumprindo todas as exigências ambientais para que ela possa, então, continuar a sua atividade. Precisa gravar isso, tá? Então, primeiro, cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritiva? Cabe. Qual que é o critério de substituição? Que seja primário, que o crime seja culposo, que a pena não passe de 4 anos e que a conduta social do agente, ela permita a substituição. Critério. Tá. Professor, e quais são? Né? A banca pode vir com isso. E quais são essas restritivas? Quais as modalidades? São 3, né? Então, prestação de serviço à comunidade, mas que tenha caráter pedagógico, porque envolve meio ambiente. Temos a proibição de contratação com o poder público, e aí você precisa ficar ligado na hora da prova. Crime culposo, 3 anos. Crime doloso, 5 anos. Esses prazinhos a banca gosta, né? E a suspensão aqui, parcial. Suspensão, não é a interdição, não é a cessação ou cassação da atividade.
mas a suspensão parcial ou total da atividade que tiver em descumprimento com a legislação ambiental. Então, cuidado, pessoal. Tomar cuidado com esses temas. A prestação pecuniária também é uma outra modalidade de prestação de serviço. Então, tem aquelas 3 primeiras. Tem a prestação pecuniária e recolhimento domiciliar para a pessoa física. Prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública com fim social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Então, também tem a prestação pecuniária, que é uma forma de substituição, e o recolhimento domiciliar, que baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, a banca às vezes troca com vigilância aqui, toma cuidado, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso, exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou qualquer qualquer local destinado à sua moradia, conforme estabelecido na sentença. Então, pessoal, quais são as modalidades de prestação de pena restritiva de direito no caso de pessoa física condenada por crime ambiental? Então, depende. Se for crime doloso, vai ter que cumprir a pena prevista para o crime praticado. Se for crime culposo, aí tem análise de critério, né? Primário, se o crime a pena é inferior a 4 anos e se a conduta social, a idoneidade ali, né, do acusado contribui para que essa substituição seja feita, tá? Ultrapassado essa análise de critério, se é possível a substituição, quais as modalidades, né? Então, nós vamos ter, como eu falei, nós vamos ter ali a prestação de serviço à comunidade, nós vamos ter a proibição de contratação com o poder público, crime culposo 3 anos, crime doloso 5 anos, a suspensão parcial total da atividade que tiver em desacordo com a legislação ambiental, prestação pecuniária como forma de pagamento para a vítima ou a instituição, em valor de salários mínimos, podendo chegar a 360 salários mínimos, e recolhimento domiciliar. Isso para a pessoa física, tá? Seguindo aí, pessoal. Quais são as circunstâncias atenuantes, né, que podem diminuir a pena do condenado? Baixo grau de instrução e escolaridade. Gente, muita gente, muitas vezes pratica crime ambiental, mas é porque não tem uma formação. Não pôde frequentar uma escola e foi acostumado a utilizar o meio ambiente daquela forma até cultural. Então, o juiz leva em consideração essa situação da baixa escolaridade, né, como um fator de desconhecimento. A gente pode usar, hoje ainda nós temos a revolução tecnológica, leva muita informação, mas a própria questão da pesca, por exemplo, né? Até não muito tempo atrás, as pessoas achavam que podia pescar a qualquer momento, né, do ano, em qualquer mês. Porque peixe está sempre dando, como se fosse uma fonte inesgotável. E desconhecendo que tem a legislação que protege a reprodução dos peixes para que a gente continue podendo comer peixe, né? Para que eles possam continuar existindo, as espécies, e mantendo ali o equilíbrio nos rios. Então, muitas vezes, se a pessoa pratica esse crime e tem a baixa escolaridade, o juiz leva isso em consideração, tá? Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano. Então, muitas vezes, houve sim esse prejuízo ambiental, esse crime ambiental, mas independente de qualquer ação, o próprio acusado buscou reparar de alguma maneira esse crime. Ou limitação significativa da degradação causada. Comunicação prévia do agente de perigo iminente da degradação ambiental. Colaboração com agentes encarregados na vigilância e controle ambiental. Então, essa disposição que mostra, muitas vezes, o acusado numa situação dessa,
vai acabar servindo como atenuante no momento da fixação da pena pelo juiz. E quais são as circunstâncias agravantes? Reincidência, lógico, ela já vem logo em primeiro, em crimes ambientais. Cuidado que a banca fala, reincidência em qualquer crime. Não. Para que seja agravante, no caso de crime ambiental, tem que ser reincidência que a gente chama específica, que é aquela reincidência em crime ambiental, tá? Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, coagindo o outrem para execução de material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou meio ambiente, concorrendo para dano em propriedade alheia, atingindo áreas de conservação ou áreas sujeitas ao poder público à proteção especial, como os biomas, né, que eu mencionei para vocês, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamento humano, em período de defeso da fauna, domingos e feriados à noite em época de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante abuso do direito de licença, permissão. Então, às vezes, o agente ele tem até uma licença para a exploração de uma determinada atividade, mas essa licença ela é limitada àquela local, àquela atividade, àquela espécie, por exemplo, né? E ele vai usurpar dessa licença, ele avança além do que foi concedido na licença, e aí então isso é considerado também um agravante. Age no interesse da pessoa jurídica mantida total ou parcialmente com verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, atingindo espécie ameaçada listadas, né, como espécies, por exemplo, na lista ameaçadas de extinção, né? Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Então, se o funcionário público ele tem ali de alguma forma meios, né, para autorizar ou não autorizar, ele deveria conhecer os critérios e ele autoriza sabendo que pode provocar um dano ambiental, ele também vai sofrer com essa agravante. A suspensão condicional da pena é possível em crime ambiental também. É possível em todos os crimes, no crime ambiental também é possível. Mas com uma diferença. Enquanto nos crimes no Código Penal, o sursi penal é possível quando a condenação não ultrapassa 2 anos, em crime ambiental ele é possível mesmo que a condenação chegue a 3 anos. Então, olha só, ó, condenados a pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Aqui dá um lapso temporal um pouco mais largo, né? Mas eu tenho uma crítica pessoal a isso, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, nós estamos falando de sobrevivência da própria espécie, perpetuação das gerações, interesse coletivo. Então, flexibilizar algumas normas muitas vezes não ajuda no enfrentamento e no combate ao crime ambiental. Então, colocar 3 anos em situações que a própria legislação já não prevê penas muito altas, isso pode servir como incentivo para a prática de crimes ambientais. Porque o acusado ele fala, eu pratico e nada acontece, eu pratico e nada acontece. Então, acaba que uma legislação muito frouxa, ela acaba incentivando, né? Porque a pessoa, ela acredita, né, o acusado, de que ele pode degradar, de que ele pode praticar a conduta, porque nada vai acontecer. Então, fica aqui a crítica. Mas, de qualquer maneira, pode cair no seu concurso o sursi no caso de crime ambiental. Vai ocorrer quando a condenação não ultrapassar 3 anos, gente. Cuidado com isso, tá? Pena de multa e reparação do dano. O valor fixado deve levar em conta a extensão do dano conforme laudo de reparação. O laudo é que vai constatar a extensão desse dano. E a partir disso, o juiz vai fixar esse valor aqui da pena de multa e da reparação. A multa pode ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista a vantagem econômica oferida. Então, de repente, né, o valor, a degradação ambiental ela foi tão intensa
e se lucrou tanto com isso que o juiz acaba levando em consideração e aumentando aqui, como permite a lei, em até 3 vezes, né, por conta da vantagem obtida com crime ambiental. Eu até digo para vocês que na questão de crime ambiental é muito interessante, porque embora as penas dos crimes elas não sejam tão elevadas, tem possibilidade de sursi restritiva de direito, as penas relativas à reparação do dano, as penas em ação pública, né, ressarcimento, as multas também administrativas, elas são bastante elevadas. Então, elas realmente são bastante agressivas, né? Não agressivas no sentido de ser arbitrária ou ilegal, mas ela é bastante justa no sentido do dano praticado. E isso dá uma baita dor de cabeça. E veja que mesmo assim a gente tem avanços aí na degradação do meio ambiente, né? Mas é importante dizer que a legislação ela é muito efetiva, ela é muito forte, não só a legislação federal, mas as legislações estaduais, né? As multas administrativas aplicadas, né, pelos órgãos ambientais estaduais, elas são elevadas, também proporcionais ao dano. Isso é muito importante, é uma ferramenta importante de enfrentamento à prática de crime ambiental. E a conscientização também, né? É uma forma de prevenção também, porque pensa, você está lá com uma atividade, você não vai poder contratar, a tua atividade pode ser suspensa. Então tem que ter esse trabalho também de conscientização para que aquele que pratica o crime enxergue ali o prejuízo que ele pode ter com essa prática e se conscientize que o melhor é a exploração equilibrada e sustentável. Das penas aplicáveis à pessoa jurídica, gente, aqui nós temos que, ó, artigo 21, artigo 22, grava isso. Artigo 21, artigo 22 despenca, tá? Então, como que a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada? As penas aplicáveis, isolada, cumulativa ou alternativamente à pessoa jurídica, ó, pode ser multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. São 3 modalidades de sanção. Multa, restritiva de direito e prestação de serviço à comunidade. Aí você fica pensando, multa, ok, você vai na conta da empresa e pode bloquear um determinado valor ou intimá-la para que faça o pagamento por meio da sua conta PJ, né, numa conta judicial, como cumprimento da pena. Restritiva de direito, mas meu Deus, como que a gente pode, né, impor à pessoa jurídica essa sanção? A restritiva de direito da pessoa jurídica agora, gente, jurídica, vai acontecer da seguinte forma: suspensão parcial ou total das suas atividades, então já vai pegar na atividade ali da pessoa, tá vendo? Da pessoa jurídica, da empresa. Quando essas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente, interdição temporária do estabelecimento, da obra ou da atividade. Mas quando que isso vai acontecer? Quando o estabelecimento, a obra, a atividade estiver funcionando sem a devida autorização. E aqui, proibição de contratar com serviço público pelo prazo, olha isso, gente, não poderá exceder o prazo de 10 anos, então é um prazo diferente da pessoa física que a gente viu, tá? Então, suspensão parcial total da atividade, quando tiver em desacordo, interdição temporária de obra ou atividade que tiver sem a devida autorização e proibição de contratar com o poder público, prazo que não pode exceder 10 anos, então é um prazo maior. Prestação de serviço à comunidade, mas como que a pessoa jurídica presta serviço à comunidade? A prestação vai acontecer nessas modalidades aqui, gente. Custeio, ó. Custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação degradada, manutenção de espaços públicos, contribuição à entidade ambiental. Ela tem um caráter pedagógico todo voltado à recuperação e à proteção do meio ambiente. Então, essas são as formas de prestação de serviço à comunidade, tá? Ela vai custear programas, ela vai executar obras de recuperação, praças, jardins,
né? Aqueles canteiros, assim, muitas vezes em avenidas. Então, ela vai, né, elaborar projetos e executar manutenção de espaços públicos, que também pode ser manutenção de praças, parques, tudo direcionado ao meio ambiente. Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Bem interessante, né? E tem a parte de liquidação forçada. A liquidação forçada, ela vai acontecer, pessoal, cuidado com isso, tá? Quando aquela empresa, ela já foi pensada, né? Toda a empresa já para facilitar a prática de crime ambiental. É uma empresa constituída no papel legalmente, mas ela atua ilegalmente, ela só trabalha na ilegalidade e degradando o meio ambiente. Aí é liquidação forçada, tá? A pessoa jurídica, ela veja, é aquela que for. A liquidação forçada vai acontecer quando ela for constituída ou utilizada preponderadamente, olha isso, com o fim de permitir, facilitar, ocultar a prática de crime. Então ela já foi montada para isso. De repente uma madeireira, mas que só trabalha na ilegalidade, né? Uma empresa mineradora, mas sem todas as só trabalha na ilegalidade com garimpo. Então vai acontecer nesse caso, se ficar comprovado, né, no processo, vai acontecer liquidação forçada. A ação penal. Todos os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada. E alguns crimes, cuja pena não ultrapasse 2 anos, permite a transação penal e podem ser aplicados o procedimento da lei dos juizados especiais criminais. Composição, transação penal, mas com uma diferença. No caso de crime ambiental, mesmo para a composição e a transação penal, é obrigatório o estudo técnico, que avalie, né, a extensão do dano ambiental e o que é possível fazer para a sua recuperação. Então, isso é a base para qualquer negociação ou transação penal relativa a crime de menor potencial ofensivo ambiental, tá? Ah lá, pessoal, ó. É possível, mas depende de prévia composição do dano. Por isso que é feito todo um estudo, né, para saber qual foi o dano, a extensão dele e a contrapartida, como é possível fazer essa composição do dano, essa recuperação, ele é obrigatória, mesmo nos casos de crime ambiental de menor potencial, é um diferencial, é isso que eu quero dizer e quero destacar aqui para você, é um diferencial em relação aos crimes de menor potencial ofensivo que a gente costuma estudar em outras legislações. No caso de crime ambiental, tem crime de menor potencial ofensivo? É possível a transação penal? É possível a composição? É possível, mas ela depende dessa composição ambiental. Então vai ser elaborado lá um estudo que vai trazer informações sobre a extensão do dano para que haja essa composição e aí a partir disso ser possível a transação penal. Certo, pessoal? Isso aí é uma informação importante. Suspensão condicional do processo é permitido, né, em crimes cuja pena seja a pena mínima, cuidado, tá, pessoal, a pena mínima aqui, ó, igual ou inferior a 1 ano, período de prova, quanto tempo o processo fica suspenso para que ele cumpra as obrigações de 2 a 4 anos. E aqui, a extinção da punibilidade, ó, as diferenças em crimes ambientais eu destaquei aqui para vocês, olha. Extinção da punibilidade depende da reparação do dano, quer dizer, é possível a extinção da punibilidade em crime ambiental, mas desde que fique comprovada a recuperação do dano ambiental. Mas aí você pode questionar, mas professora, tem recuperação ambiental que pode demorar décadas, mas precisa comprovar que elaborou projetos junto com o engenheiro florestal ou um técnico, né, a depender da atividade, da área, e que colocou esse planejamento e essa ação em execução, né, e que lá vai constar que vai demorar tanto, mas que já foram implementadas todas as iniciativas e as estratégias para que essa recuperação ela aconteça, tá? Que aí eles podem ir acompanhando também essa recuperação. Caso não tenha havido lá a recuperação integral, é possível prorrogar. Então, 4 anos mais 1. Então, além desse período de prova aqui, 4 anos, pode prorrogar por mais 1,
Porque existem áreas que demoram muito mais que 4 anos para recuperar. Então, pode pedir a prorrogação. Se após 5 anos não houver reparação, prorroga por mais 5, então pode chegar a 10 anos. Então, nós temos o período de prova aqui de 2 a 4, mas não necessariamente depois de 4 ele cumpriu as obrigações e isso vai ser extinto, não. Só vai ser extinta a punibilidade se ele comprovar a recuperação. Tá, mas e no caso que a recuperação demora? Não tem problema. Pede a prorrogação. Tá? Então, cuidado que isso é cobrado na prova, tá? Pode pedir primeira prorrogação em 1 ano, 5 anos para recuperar. Não deu em 5 anos, pede mais 5, 10 anos. Esgotado o prazo máximo, a declaração de extinção depende de laudo de constatação que comprove ter acusado tomado as providências necessárias para a reparação integral. Então veja que ela é completamente, isso é super importante, atrelada à recuperação do meio ambiente, não é simplesmente cumprir a pena. Então a legislação brasileira relativa a crime ambiental, nós observamos uma preocupação do legislador na recuperação principalmente, não tanto na privação da liberdade. Tem a privação da liberdade, ela pode acontecer, mas nós observamos em todas as disposições da lei essa preocupação na recuperação do meio ambiente. Tanto as sanções administrativas, elas são sempre revertidas para a recuperação e ressarcimento pelo crime ambiental praticado. Então isso já fica para você como gancho também, tá? Uma coisa importante que eu falei, se a ação se todos os crimes são de ação penal pública incondicionada, o autor da ação é sempre o Ministério Público, tá, pessoal? Durante a prorrogação, né, que é esse período depois lá dos 4 anos, não exige do acusado proibição de frequentar determinados lugares, ausentar-se da comarca ou comparecimento pessoal em juízo. Tá? Então, se ele, naqueles 4 anos, de 2 a 4, que é o período de suspensão do processo, o juiz pode pedir que ele comprove que está no mesmo endereço, para ele não frequentar determinados locais. Mas depois dos 4 anos, a única obrigação que ele vai ter é comprovar a recuperação do dano. As demais, ele já fica livre, tá? Por isso que aqui tá colocado dessa forma. E aqui, pessoal, tem uma novidade, tá? De 2023, que esses pagamentos de multa, da infração, tudo isso vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, esse fundo vai gerenciar projetos e ações em que é necessário esse aporte aí financeiro oriundo dessas multas e penas, sanções administrativas que se revertem em favor de projetos de preservação ou recuperação, né, do meio ambiente, tá? Então tem o Fundo Nacional de Calamidade Pública também, Proteção Civil, reverterão ao Fundo Nacional 50%. Então, é muito importante porque foi criado justamente esse fundo para que esses valores sejam destinados e ali haja uma gestão que realmente priorize essas ações de recuperação do meio ambiente. E aí, nós entramos na questão dos crimes e nós vamos estudar esses crimes em bloco, pessoal, tá? Então, olha só, primeiro nós vamos começar aqui, crimes contra a fauna, artigo 29 a 37 da lei. Os crimes contra a fauna, ele vai trazer que pratica a conduta que matar, perseguir, caçar, capturar ou usar espécie da fauna silvestre sem autorização em desacordo com ela, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. O abate de animal silvestre até é permitido, mas a pessoa tem que ter uma autorização especial para isso, né? Controle populacional ou caça esportiva. Então, a mesma coisa aqui, impedir a procriação de fauna, danifica seu habitat, quem adquire, utiliza, né, a espécime de fauna sem autorização, as penas podem ser agravadas, abate de animais ou ameaçadas de extinção, uso de métodos que possam ser cruéis para os animais também. Aqui nós temos pena de reclusão contra a fauna, tratar ou machucar, mutilar animais. E aí a legislação trouxe também uma alteração importante em relação a cães e gatos. Vender, enviar pele, couro de animais sem permissão, pescar usando métodos proibidos, explosivos ou substâncias tóxicas também. Tá? Então,
todos esses delitos aí, mas o que nós observamos? A pena não é muito elevada, vocês viram, né? 6 meses a 1 ano, aí algumas penas são um pouco maiores, mas a pena é baixa, e algumas permitem até a transação penal, né? Atenção, olha isso, pessoal, aqui, ó. O abate de animais silvestres sem autorização é crime, mas há exceção, como abate em estado de necessidade, proteção de lavoura e controle de animais nocivos. Crimes contra a flora, tá lá do artigo 38 ao 53, aqueles que vão causar danos à vegetação. Então, destruição de florestas, corte de árvores sem autorização, fabricação de balões que possam causar incêndios, exploração de áreas protegidas e degradação de florestas. A detenção vai de 6 meses a 3 anos, enquanto as penas de 1 a 5. Então, 1 a 5 anos, né? Ali vai permitir um semiaberto, um regime aberto e semiaberto, e as penas podem ser aumentadas de 1/6 a 1/3 em algumas situações, né? Quando causar diminuição das águas naturais, erosão, modificação do regime climático, então tem aquele impacto, momentos específicos como queda de sementes, período de formação de vegetais, contra espécies raras e ameaçadas de extinção, mesmo que a ameaça ocorra apenas naquele local da infração, ou seja, naquele bioma, muitas vezes, época de seca e inundação, durante a noite, domingos ou feriados. Atenção, provocar incêndio em mata e floresta resulta pena que vale de 2 a 4 anos, além de aplicação de multa. Essa alteração na legislação ambiental, ela veio decorrente daqueles incêndios que depois a Polícia Federal acabou apurando que alguns foram criminosos, intencionais mesmo, né, para degradar o meio ambiente. Crimes de poluição e outros crimes ambientais de 54 a 61, aqui vai tratar causar poluição de qualquer natureza, que resulta e possa resultar em dano à saúde, fauna, flora. Atividades sem autorização que abrange pesquisa mineral, produção, uso inadequado de substância nociva, né, aqueles poluentes, né, aqueles dejetos, aqueles resíduos, né, que podem contaminar a água, o solo, lençol freático, né, então tudo isso está nesse capítulo aqui da lei e são condutas também coibidas. A pena também é de 2 a 5 anos e multa, ó, disseminação de doenças e pragas, detenção de 1 a 3 anos e reclusão de 1 a 5 anos. A pena também pode ser agravada se houver dano irreversível, lesão corporal grave ou até morte, porque muitas vezes isso pode levar à morte, né? Vamos supor, uma água contaminada por um determinado produto, um reagente químico, pode provocar morte de pessoas, né? A contaminação, a morte de espécies também, e o dano muitas vezes é irreversível. Aí, nesse caso, a pena pode ser agravada. Crimes contra ordenamento urbano e patrimônio cultural, artigo 62 a 65. Infrações contra ordenamento urbano e patrimônio cultural se refere à penalidade para ações que envolvem mudanças de dano em instalações protegidas por lei, bens públicos, construções em áreas não permitidas e pichações em edifícios urbanos. Lembrando que pichação não é a mesma coisa que grafite. Grafite é uma arte, é um desenho, é uma expressão de cultura. E a pichação muitas vezes traz xingamentos, né? Ela já é no sentido de danificar aquele patrimônio cultural. Patrimônio urbano ou patrimônio cultural, né? Esses crimes, ó, destruir, o que ele inclui? Destruir, inutilizar, deteriorar bens protegidos por lei, atos administrativos ou decisão judicial. Então, são aquelas obras, muitas vezes, em cidades, né? E ali ela vai sofrer uma degradação ambiental, um crime de dano, na verdade, a destruição daquele patrimônio caracteriza esse crime contra o ordenamento urbano e patrimonial cultural. Alterar a aparência de estruturas, edificações e locais protegidos e a sua importância, né? Paisagística, ecológica, turística, artística, histórica, cultural, por exemplo, museus, né? Nós temos ali também símbolos, muitas vezes,
né, que são da nossa cultura ou retratam de alguma forma um fato histórico que o Brasil vivenciou, personalidades também. Então essa destruição ela é um crime considerado crime ambiental. Promover construções em áreas não pichar, sujar, né? A pena é agravada se o crime, monumentos ou coisa tombada, né, de valor artístico, arqueológico, histórico, então não é um crime de dano. Se é contra esse tipo de estrutura, nós temos um crime ambiental. Aí a questão do grafite que eu falei para vocês. Crime contra a administração ambiental, artigos 66 a 69, são aqueles cometidos por funcionário público ou particulares que violam as leis ambientais, fornecer informação falsa, omitir a verdade em procedimento ambiental. Então, é direcionado àquele funcionário público que, em razão do seu cargo, ele tem facilidade ou até atribuição legal para conceder ou negar uma licença, né, conceder e deferir ou indeferir um determinado projeto, aplicar ou não aplicar uma determinada multa. Então, crime contra a administração ambiental vai estar aqui, ó. Fornecer informação falsa, omitir a verdade em procedimento ambiental, conceder licença em desacordo, como eu falei, omitir cumprimento de obrigação relevante, produzir estudos e laudos assim enganosos e tudo isso em prejuízo do meio ambiente. A pena é de 1 a 3 anos de detenção e reclusão de 3 a 6, mais elevada, por conta da facilidade do agente em razão do cargo. A pena pode ser agravada se houver dano significativo ao meio ambiente. Em todos os casos, as penas podem ser reduzidas se o crime for culposo e o funcionário público ficar comprovado que não teve a intenção. Por que é importante essa disposição? Porque muitas vezes os órgãos públicos funcionam com departamentos. E aí um departamento é o responsável por verificação se os documentos daquela empresa ou daquela pessoa que quer fazer uma determinada atividade está de acordo com a legislação ambiental. Aí aquele departamento dá o ok. Ele dando ok, falando que a documentação está ok, vai para o outro departamento que, em razão da documentação estar correta, vai liberar a licença. No momento, muitas vezes, que chega aquele processo para a liberação e ele vê que o departamento responsável falou que está ok, foi feita a fiscalização, falou que estava tudo certo, ele libera, ele não vai refazer o serviço, porque ele leva em consideração que há a fé pública dos outros colegas de trabalho dizendo que a documentação estava ok. Aí ele vai lá e concede, muitas vezes se vê envolvido em uma ação criminosa. E depois, durante o trâmite do processo, é provado que, na verdade, ele confiou na boa-fé dos outros colegas de trabalho e por isso concedeu a licença, por acreditar que a informação contida naqueles documentos era verdadeira, né? Era legítima. Então, a legislação ela traz essa questão dessa redução da pena, né? Se realmente ficar comprovado que não foi a intenção do agente contribuir com o crime ambiental, mas apenas que a licença, no exemplo que eu estou dando hipoteticamente falando, ela foi concedida. Por quê? Porque a documentação veio de um outro setor e a fiscalização também aconteceu e naquelas informações constavam que a empresa tinha cumprido, ou a pessoa jurídica tinha cumprido todas as formalidades legais, ou então estava, portanto, apta, né, a adquirir aquela determinada licença. Então, só para exemplificar como que isso aqui pode acontecer, tá? E agora, meus queridos, chegou aquele momento que todo mundo ama, né? Nós vamos ver como que todo esse conteúdo aqui que nós estudamos está sendo cobrado nos concursos. Então vamos lá, vou até tomar uma aguinha aqui, né, para a gente ver direitinho como que está sendo cobrado esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal. A respeito dos recursos florestais, da responsabilidade ambiental e de crimes ambientais, julgue o próximo item. Matar espécie nativa da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização da autoridade competente é crime, punível com detenção e multa. Tá certa a resposta, pessoal, artigo 29 da lei ambiental, tá? Eu acho muito ruim quando
a banca pede para você lembrar a pena prevista para o crime. Tanta coisa para perguntar, né, gente? Quem é que vai decorar com essa infinidade de conduta que a gente tem nas legislações criminais, qual que é o tipo da pena e a quantidade da pena, né? É complicado, mas enfim, temos que estudar. Vamos lá. Aqui também nós temos a exploração de rocha granítica sem a devida licença de operação configura-se como crime ambiental com pena prevista de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Mais uma vez aí cobrando que se lembre, né? Qual que é a pena prevista. Aqui, pessoal, o artigo 55 da Lei Ambiental, e ela tá certa. Então, é o artigo 55 da lei. De fato, a detenção de 6 meses a 1 ano, crime de menor potencial ofensivo. Então, portanto, competência do Juizado Especial Criminal. Então, vamos lá. Conforme a Lei 9.605 de 98, assinale a opção que apresenta a pena restritiva de direito da pessoa jurídica. Pena restritiva de direito da pessoa jurídica. Qual seria? Prestação de serviço à comunidade? Não, porque a prestação de serviço à comunidade é uma das sanções, lembra? A multa também é uma sanção. Então, a detenção também não, porque ela não tem como a pessoa jurídica ter a pena privativa de liberdade, né? A advertência não consta, vai ser proibição de contratar com o poder público, que pode chegar a 10 anos, né, pessoal? Essa aqui vai ser, então, uma das restritivas de direito da pessoa jurídica. Lembrando que a gente pode ter a suspensão parcial das atividades também, se tiver em desacordo, né? Além da proibição de contratar com o poder público. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos lá. Um agricultor teve sua plantação de milho atacada por um grupo de animais. Depois de alguns dias e de perdas significativas em sua lavoura, ele abateu alguns desses animais para proteger sua colheita. Nessa situação hipotética, conforme as disposições da lei, o agricultor não cometeu um crime desde que tenha obtido autorização legal expressa da autoridade competente? Parece que é essa, né? Cometeu crime mesmo que tenha obtido autorização? Falsa. Cometeu crime, pois esse tipo de abate só é permitido de pomares e rebanhos? Não. Plantação também. Não cometeu crime, pois nesse caso o abate é permitido independente de autorização. Não, depende de autorização. Cometeu crime, pois o abate de animal só é permitido em estado de necessidade. Não, na verdade o abate de animal é permitido no estado de necessidade para proteger plantação, pomares também, rebanhos, desde que tenha autorização, tá? Então, ou então a questão de animais nocivos. Então, é possível sim esse abate se tiver a autorização. A alternativa correta, portanto, a alternativa A. Artigo 37, inciso 2º da Lei Ambiental. Vamos lá no próximo. Com base na legislação ambiental que dispõe sobre condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a correta. É vedada a aplicação de pena privativa de liberdade e de restritiva de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade a pessoa jurídica condenada por crime ambiental, em razão da natureza da sanção? Não, gente, nós vimos que prestação de serviço à comunidade é perfeitamente possível, né? O valor do prejuízo causado pelo crime ambiental será definido apenas no final da ação, sendo vedada a realização de perícia? Não, gente, é justamente com a perícia, com a constatação da extensão do dano é que o juiz vai fixar o valor, o valor que aquele crime ambiental, o impacto e o valor, a extensão do dano até para fixar o ressarcimento, né? O patrimônio da pessoa jurídica usada preponderantemente para ocultar a prática de crime previsto na lei ambiental será considerado instrumento de crime declarado perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional? Após a dissolução forçada, sim, a empresa criada para a prática de crime tem liquidação forçada. Alternativa C é a correta. A pena de multa aplicada ao condenado por crime ambiental será calculada segundo critérios do Código Penal, observado o limite, 360 salários mínimos, né? E está previsto na própria legislação. A pena aplicada ao condenado por crime ambiental será agravada se a conduta houver sido
praticada em período de seca, à noite ou em fim de semana, também não é falsas agravantes, a gente já viu lá que está ali no artigo 7º, né, salvo engano. Então aqui também, à noite, fim de semana, né, nesses casos a gente realmente vai ter ali como feriados, né, como circunstâncias agravantes. Então a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa C. Próxima, no que se refere aos crimes e às infrações administrativas contra o meio ambiente, julgue o próximo item, com base na Lei 9.605 de 98. A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua operação imediata mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade. Não configura crime contra a fauna ou abate de animal, quando realizado para proteger lavouras, pomares e rebanhos em ação da ação predatória, desde que legal, expressamente autorizada e verdadeira. A mera fabricação de balões que possam provocar incêndios e demais formas em áreas urbanas não configura crime ambiental. Não, a fabricação já configura, né? Ainda que o infrator cometa simultaneamente 2 ou mais infrações administrativas, a legislação veda a aplicação cumulativa, não. Não veda, ela é permitida, isolada ou cumulativamente. Então, a nossa alternativa correta vai ser a alternativa A, apenas os itens 1 e 2 estão certos. Próxima questão. Com relação aos crimes ambientais, assinale a opção correta. Por ausência de previsão legal, é vedada a liquidação forçada da pessoa jurídica preponderantemente utilizada? Não, gente, a liquidação forçada se dá justamente nesta hipótese. A suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Verdade, nós vimos que é diferente da regra geral de suspensão do sursi penal, né? Previsto no Código Penal. O valor, então, a nossa correta é a alternativa B. O valor da prestação pecuniária aplicada como pena restritiva de direito é pago à vítima e pode ser deduzido de eventual reparação civil a que for condenado o infrator? Não. Então, essa daqui, ela é falsa. A nossa correta é a alternativa B, né? O valor da prestação pecuniária aplicada como pena restritiva de direito, nesse caso aqui, a prestação pecuniária, ela é paga a uma entidade indicada, além das vítimas, né, as pessoas impactadas, mas instituições também que são catalogadas, digamos assim, pelo juízo e que haja uma questão pedagógica aí na conscientização de preservação do meio ambiente. Não é possível a aplicação de pena de prestação de serviço à pessoa jurídica? Nós vimos que né, gente? Com projetos, com estratégias voltadas aí, praças, parques, né? Então é possível. É circunstância que agrava a pena quando não constitui ou qualifica ter o agente cometido a infração sábado, domingo e feriado. Quando não constitui ou qualifica, não, é uma circunstância que sempre vai agravar se for cometido nessas ocasiões, né? Principalmente domingo, feriado. Então, a nossa correta aqui vai ser a alternativa B. No que diz respeito à conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, caracterizada pela Lei 9.605 de 98 como crime ambiental contra a fauna, julgue o item seguinte. Caso o agente empregue método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa de espécimes, a pena aplicada ao crime descrito será aumentada ao triplo, aumentada até a metade, pessoal. A conduta criminosa não se aplica aos casos de pesca. A pena aplicada ao crime é aumentada da metade se o crime decorrer
de exercício de caça profissional. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, o juiz, considerando as circunstâncias da prática do crime, poderá deixar de aplicar a pena. Aqui nesse caso, pessoal, nós temos a 2 e 4 como sendo corretas, né? A alternativa C como verdadeira, tá? 2 e 4 aqui, ó. A conduta criminosa não se aplica à pesca. E aqui no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada, o juiz, considerando a circunstância, poderá deixar de aplicar a pena. Então aqui é aquela situação muitas vezes que você encontra um animal silvestre e você está com ele na sua casa para proteção, né? Então a nossa correta aqui vai ser a C, 2 e 4 corretas. Acerca dos crimes ambientais, julgue o item. Acerca dos crimes ambientais, julgue o item seguinte, com base na Lei 9.605 de 98. A baixa escolaridade do agente é uma atenuante da pena para quem, de qualquer forma, concorre para a prática de crimes ambientais. Vimos isso, né, pessoal? Verdade, porque às vezes é questão cultural, não teve muita instrução e acha que aquela conduta não vai prejudicar o meio ambiente. A gente sempre usa o exemplo do peixinho, né? Ah, mas eu só pesquei um peixinho, mas imagina quantas pessoas, né, no Brasil todos os dias pescar um único peixinho. Quantos peixes a gente vai ter fora do rio e qual o impacto ambiental que a gente tem na questão de reprodução dessas espécies. Então essa aqui tá certa. E aí, pessoal, com esses exercícios, a gente encerra aí os estudos, né, dos crimes ambientais. Aproveitem o material, aproveitem os exercícios e bons estudos e boa prova para vocês. Até mais!